Hoje vamos começar de Argentina, né, pessoal? Separamos aqui uma notícia que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, sobre os ajustes do Milei, né? Milei fechando um ano de governo, né? Na nossa visão aqui, uma tragédia, né? A gente vem abordando semanalmente aqui, né? Claro que tem os economistas, passadores de pano lá, né, neoliberais, dizendo que está ótimo, que a inflação baixou, está sob controle, mas enfim, temos aqui a notícia de destaque, né, e depois vem outras aqui que nós vamos trazer também, mas para começar essa aqui, né, Victor, começa aí analisando então para nós, ajuste fiscal de Milei reduziu programas sociais em 45% na Argentina. Cara, o que a gente tem que entender é que a Argentina é um país produtor principalmente de matérias-primas. Tirando a produção de carros, eles são produtores de matérias-primas. E na grande urbe, no grande mercado, eles não têm tanto acesso, quer dizer, nas grandes cidades, eles não têm tanto acesso a empregos, considerando que, poxa, eu que nem o Bruno, a gente morou na Argentina, morou em Buenos Aires, a gente sabe que principalmente a terceirização, o problema da saúde e da educação, que dependiam muito dos serviços públicos e das universidades. O normal é quando você fica doente na Argentina, você não vai para o hospital público, você vai para a universidade, porque por um preço bem reduzido você consegue ter acesso a professores médicos ou a médicos que estão em formação, mas que têm uma excelente educação, como a da UBA, e essa redução que a gente está vendo do gasto público, o gasto social é muito difícil, é muito complicado. Estamos falando de um governo que sim reduziu a inflação, mas o preço disso, quem está pagando principalmente é a população mais carente, aquela população que no Brasil a gente reflete no Bolsa Família, naquela população que não consegue fechar o mês de supermercado, que não consegue pagar uma educação privada para a família, que não consegue pagar um seguro saúde. Então, é bastante complicado. Qual que é o grande problema disso? E olha, a matéria que você tinha trazido, que foi aquela que eu trouxe para você, tem alguns dados bem importantes. Por exemplo, a redução de mais de 76% das despesas capitais e 76% da transferência para os estados, para as províncias. Você está falando de que você está literalmente tirando dinheiro do governos estaduais, governos que não têm o compromisso político do Milei, seja ele com quem for, mas que acaba sendo bastante prejudicado por esse ajuste fiscal, principalmente porque esses programas de austeridade estão influenciando diretamente a remuneração de aposentados, funcionários públicos, beneficiários dos programas sociais. Os aposentados receberam um aumento menor que a inflação, reduziram o poder de compra. Os funcionários públicos reduziram, além de ter menos emprego, porque ele está mandando embora a gente, ele também reduziu o aumento abaixo da inflação. O que ele consegue? 53% da população nos índices de pobreza. Não importa o quanto ganhe o Estado no sentido de redução da inflação, se quem está pagando o preço é geralmente quem é mais pobre. A gente está falando assim que é uma redução absurda. O Ministério de Obras Públicas, ou o setor de obras públicas, perdeu 76% do seu orçamento. A Secretaria de Educação, a Argentina, que sempre foi uma grande potência na América Latina de educação, uma redução de 95% do seu orçamento. Isso não é um ano para comemorar para nenhum economista. Pelo menos um economista que sai do que no Brasil a gente chama Faria Lima, um economista que pensa no crescimento do país, tem que pensar também no crescimento da sua população, sua formação, tem que se preocupar de que as pessoas possam migrar das classes sociais, que possam passar à classe média, que foi um problema que eu vejo, pelo menos, do que foi do Lula 2. A gente conseguiu botar um monte de gente na classe média e essa classe média achou que era rica. Então, acabamos tendo até um bolsonarismo muito grande. O que é muito importante é que a gente perceber que esse governo é guiado por ideais monetários, ideais
que acabam prejudicando e muito o país como um todo, a partir do momento que você congela as possibilidades das pessoas de mudarem de classe, a partir do momento que você congela a possibilidade das pessoas mais pobres terem acessos como a educação, como a saúde, como a empregos, e aqueles que dependem dos programas sociais, desculpa, Milei, não é porque querem, é porque as condições econômicas, as condições sociais não são favoráveis para eles, eles precisam desse apoio. A gente viu isso muito no Bolsa Família, a gente viu isso muito no ProUni no Brasil, e o que a gente está vendo na Argentina é a queda desses níveis, é a queda do apoio que tem a população, principalmente do Milei. Porque, por mais que você tenha hoje em dia uma suposta grande aprovação do Milei, eu nunca sei para quem eles fazem perguntas, até porque, como jornalista, o Bruno pode falar, a gente não participa de nenhuma pesquisa. Toda vez que ligam para a gente fala, então, sou jornalista, eu não posso participar. Porque é parte da nossa ética não participar desse tipo de pesquisa. Agora, Bruno, você que morou na Argentina, você que entende aí tão bem quanto eu, o que você acha dessas conquistas do governo CEPAC, do governo de ultradireita e totalmente desconexo com o que é a realidade de quem mora em bairros e não são economistas na Argentina? Pois é, eu estava pensando aqui, estava expondo, né? Eu estava lembrando dos maiores absurdos. Eu acho que, Luiz, basicamente o que diz respeito à política pública e ao programa social, o Victor já abordou. Tem um outro elemento que aí tem muito a ver com a eleição consecutiva do PRO, que é o partido fundado por Maurício Macri, na capital, Buenos Aires. Para a gente ter ideia, mais ou menos. Buenos Aires, capital, tem 3,5 milhões de habitantes, o conurbano, sua grande periferia, que pertence a outra província, chega a 15 milhões. Tá? Mas na cidade autônoma de Buenos Aires, o discurso da segurança, ele cola profundo. E a segurança e ordem. Falar, tem muito assalto. Proporcional ao Brasil, em muitos sistemas. Tem assalto. A ideia de ordem é a ideia de que um grupo social organizado não pode interromper o fluxo do trânsito e o fluxo de mercadorias ou o fluxo de pessoas na capital do país. Então, tem um discurso anti-piqueteiro que ele é muito forte. Esse discurso anti-piqueteiro já pertencia aos governos do PRO na cidade. Tá? Com o ex-governador Larreta, que não conseguiu a indicação para concorrer à presidência, perdeu para Patrícia Bullrich, que foi ministra de Segurança do Maurício Macri, e agora é ministra de Segurança Interna do Milei. E vai falar, pô, mas está falando de repressão ou de corte de plano social? Aí que as coisas se juntam. O que acontece? No conurbano bonaerense, ou seja, em torno de Buenos Aires, capital, dados de outubro de 2023, tá? 1 milhão de pessoas diziam, graças ao repasse dos planos de alimentação coletivo para instituições sociais organizadas de baixo para cima e distribuíam não só os planos, mas também organizavam os chamados restaurantes populares. Tá? O que o Milei fez na figura da sua ministra de Capital Humano, Sandra Petovel? Simplesmente começou a segurar a comida. Ela chegou a segurar 45 toneladas de estoque de alimentos. Para quê? Para deixar estragar? Também. Mas para não deixar chegar nos restaurantes comunitários. O sonho dourado do Milei, no seu delírio, era substituir o tecido social organizado pelo assistencialismo pentecostal evangélico. Mas lá não tem tanto evangélico para isso. Esse é o sonho dele. Não tem tanto evangélico para isso. E, basicamente, está associada aqui a capacidade de mobilização da esquerda argentina, e aí não é o peronismo, no sistema político argentino. Já tem o peronismo e tem a chamada esquerda. A esquerda é aquela que está à esquerda do peronismo. E também o peronismo, quando tem alguma base social, são os restaurantes comunitários, as instituições sociais que ainda vivem do repasse das conquistas dos anos 90, quando se organiza o Movimento Trabalhador Desocupados, que vira apelido piqueteiro. O MTD, viraram 22 MTDs. 22.
Então, praticamente, um setor social, uma força política organizada, tem que fazer uma escolha. Vai ter setor social ou não? Se tiver, com reivindicação de plano de trabalho, o Milei está matando todo mundo de fome. Literalmente falando. O que vai acontecer? Para encerrar. Diminui a presença do trabalho social solidário e vai ter que colocar uma coisa no lugar. Uma coisa no lugar é a economia do microtráfico ou do crime a varejo. A chamada economia predatória, que é muito comum na Argentina e no Uruguai. Tem até uns nomes meio feios. Chorro, raficho, umas coisas horríveis, tá? Eu venho do Rio de Janeiro, é coisa que em comunidade lá não se faz. Não se faz. Tomei um susto enorme, por exemplo, quando eu vi roubo em bairro popular. No Rio é proibido. Tá? A lei do cão proíbe. Mas, enfim, eu acho que é essa que é a política do governo. Empurrar na pobreza mais da metade da população e desorganizar a pobreza organizada. Por quê? Pela repressão, por um lado, e pela incapacidade material concreta das instituições darem conta dos seus assistidos. É muito cruel tudo isso, tá? Muito cruel. Aqui em complemento, né, tem uma notícia aqui que é consequência, né, do que o Victor trouxe ali no desinvestimento nas infraestruturas, né, possibilidade aí de um apagão, né, na Argentina, o governo cancelando aí obras que seriam importantes, né, na questão do sistema elétrico, né, e isso pode trazer consequências graves, né, Victor? Já traz. Eu tenho um relato de hoje, posso? Eu entro na hora de 5 da tarde para uma cadeia de rádios da Argentina, SDN Federal. Eu só entrei às 6. Estava sem luz. Na geradora e na antena distribuidora. Só isso. Sem luz. Vai, Victor. Fica à vontade. Aliás, essa é uma realidade aí que está se espalhando pela América Latina quase que inteira, né? Essa questão de problemas com energia elétrica, ela é consequência direta deste neoliberalismo, né? Uhum. Porque os governos, nos países em que o sistema ainda é estatizado, os governos estão com grande dificuldade de fazer investimento com as políticas neoliberais, e onde foi privatizado, não tem investimento, né? Que é aquela falácia que vai privatizar para ter investimento. Não, a gente está vendo que não acontece, né? Estamos vendo aí o Equador passando por severas dificuldades, né? E a Argentina está indo por esse caminho também, e o Brasil sabe-se lá até quando vai se sustentar aí também, né? Então, perigoso. Olha, tem uma outra notícia, Luiz, só para comentar um pouco, a partir de quinta-feira, a Argentina já começa o que é a temporada de muito calor. Quinta-feira, eu fui ver a previsão de tempo em Buenos Aires, olha que coisa meio estranha. 31 graus, sexta-feira 33, sábado faz 25, domingo faz 30, segunda 31. Hoje, agora, nesse momento, a sensação térmica é 24 graus. O que isso significa? Para lá é muito quente. Para quem não conhece tanto a realidade da Argentina, significa que as pessoas vão deixar de usar ventilador, ar-condicionado? Não. Significa que vai começar a explodir o encanamento em Buenos Aires. Isso acontece normalmente. Por quê? Porque, poxa, quando eu estava na Argentina em 2013, estudando, eu lembro que naquele final do ano, no verão, a gente tinha sensação térmica de 48, 47. E isso é normal. A gente está falando de uma cidade que não tem uma infraestrutura adequada, que é muito antiga, que os encanamentos são muito antigos e que precisa constantemente de renovação, que precisa de obras públicas para poder renovar, para poder ter acesso a esse tipo de estrutura, mas que não acontece. Mas se o Milei tira isso daí, o que você vai ter? Vai ter pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo em casa, porque acabou a luz. E aí, o que aconteceu no Brasil com o Enel, você pode ter certeza que vai se repetir na Argentina. Imagina janeiro, 49 graus, 50 graus de sensação térmica, e não tem luz, não é uma quadra, não tem luz, não são 2 quadras, é um bairro inteiro, e vai demorar dias para voltar.
Os prédios, eles funcionam principalmente com um sistema de elevação eletrônica, elétrica de água. Então, o que acontece? Aquelas maquininhas que ficam fazendo barulho para encher a caixa d'água não funcionam. Então, acaba a água, acaba a luz, aquelas pessoas que dependem de equipamentos elétricos para sobreviver morrem, aquelas pessoas que são principalmente a melhor idade, a terceira idade, maiores de idade, eles terminam falecendo e não tem saída. E isso daí vai ser um assassinato premeditado, vai ser uma crônica de um assassino, que é a falta de investimento público na infraestrutura, principalmente da metrópole de Buenos Aires. Você vai ver Caba destruída e não tem saída. E o Bruno pode falar, pelo menos eu em 2013, eu sabia de bueiros que explodiam, porque não tinha luz. No Rio de Janeiro, Bruno, imagino que você vive isso daí todo verão, né? Não, diminuiu, mas teve a rebelião dos bueiros em 2005 e 2006. E a gente vai ver isso acontecer na Argentina. Um país que é capaz de mandar embora 2.400 funcionários. Foi aí outra notícia que eu mandei até da ultradireita, da CNN. Eu mandei até da CNN Internacional a notícia, 2.400 funcionários que foram mandados embora hoje, porque supostamente, considerando que esse governo não entrega provas, supostamente eles não foram contratados seguindo os procedimentos normais, não são concursados, não importa se o cara leva 20 anos, 10 anos trabalhando no ministério, rendendo trabalhado, eles mandam embora por quê? Pode ter certeza, é tudo sindicalista. Pode ter certeza, é tudo gente que briga pelos direitos públicos, porque tem uma diferença do funcionário político. O funcionário político é aquele que... você já adiantou outra notícia. O funcionário político é aquele que termina... a outra notícia... o funcionário público é aquele que termina o governo, entrega seu cargo e vai embora trabalhar em uma prefeitura, em outro governo, porque acabou seu período político. Mas o funcionário público é aquele técnico que termina arrumando a rua, é aquele cara que arruma o ônibus, é aquele cara que não trabalha para uma empresa, não trabalha para um governo, trabalha para a sociedade. E a respeito disso daí, nem um alfajor, porque tem paralisação de trens nessa quarta-feira, 18 de dezembro, significa que o governo fez uma oferta para um sindicato de trabalhadores dos trens que oferecia um valor ao dia que vale menos que um alfajor. Esse é o aumento que o governo Milei está oferecendo. Essa infraestrutura que essa ultradireita está oferecendo. Bruno, você que entende o valor de um alfajor, eu imagino que você ficou viciado que nem eu, em mancar, em doce de leite, que a gente vai falar e termina viciado em comer essas coisas. Sabe o que significa que hoje em dia as pessoas não podem comprar nem isso para poder sobreviver um mês? Não sei lá, Bruno, vai lá você que eu acho que é importante. Vamos lá, gente. O que o Victor falou tem razão, tá? O processo de ingresso na Argentina no serviço público não é como no Brasil, mediante concurso. Mas, à medida que você vai passando o tempo, vai ganhando o que eles chamam de plaça fixa. Já não pode ser demitido. Quase todos que vão passando a posição fixa, a plaça fixa, eles são sindicalizados. Então, o Victor matou a charada. O que aconteceu foi a demissão de funcionários que ainda não estavam na condição de estabilidade e, possivelmente, eles eram vinculados a sindicato local. O sindicato, que assim, no serviço público argentino, tem dois tipos de sindicalização. Ou se sindicaliza pelo seu grêmio, ou seja, pela sua categoria, ou tu tem um sindicato gigante, que é a ATE, a Associação de Trabalhadores do Estado, que é o maior sindicato do país e que junta níveis de governo municipal, provincial, seria Estado no Brasil, e no governo nacional, que a gente chama aqui de federal. Provavelmente, esses demitidos eram aqueles que, de alguma maneira, não estavam sob a asa de um juiz, de um procurador. É isso que eu queria chegar. O outro ponto é o seguinte: ao cortar a obra pública, o país não está fazendo investimento direto. O Brasil, no auge do boom econômico de Lula 1, Lula 2 e Dilma 1,
Então, a média de investimento direto é 18%. Tá? As economias emergentes estavam girando em 25%. Mas a principal forma de você garantir o chamado ciclo virtuoso do capitalismo, ou é através de obra pública, que é todo mundo contratualizado, ou através de fundos de investimento. Qual que é o problema? Por que é importante parar a obra pública para a extrema-direita? Porque a obra pública ela tem um modo de funcionamento como a antiga base portuária. Só trabalha sindicalizado. De forma contraditória, né, se levanta uma bandeira amarela, e está escrito SUNCA, Sindicato Único da Construção, e só trabalha quem for sindicalizado. O sindicato tem o controle da planta, não permite entrar não sindicalizados, em especial quando tem obra pública. Então, a ideia do Milei era essa: vou cortar o investimento, vou fazer um regime de caixa, porque o FMI me demanda, vou inundar o país de dólar esquisito, por isso o dólar melhorou a condição em relação ao real. O Brasil sofre um ataque especulativo e eles permitem ingresso de 20 bilhões de dólares estranhos, não declarados. E se o camarada que leva o dinheiro para a Argentina compra peso, o governo dá uma margem para ele de ágio. Então, praticamente, o governo está pagando o evasor de divisas para renacionalizar o seu dinheiro. Essa tal da bicicleta financeira. E o Milei, ao mesmo tempo, está mirando aonde? Está mirando na desorganização dos setores sociais organizados. E o cara bate, e o peronismo não baixa de 40%. Aliás, é outro fenômeno na América Latina toda. A versão da esquerda local, vale a crítica, cada vez mais lavada, mais recuada, mais social-democrata, menos socialista. Não digo nem rupturista, aí já está no outro universo, né? Mas cada vez está menos anti-imperialista, tudo menos que a gente queria que fosse mais. Não baixa de 40% em todo o continente. Muito raro. Então tem uma reserva eleitoral, dentro da regra do jogo, que ela é, aspas, progressista. O importante é criar uma maioria social difusa para que essa reserva eleitoral não consiga se sobrepor. Ou tirar as capacidades de governo. Que é o que o Milei está fazendo. Qual que é a parte boa na Argentina, para encerrar? É que lá tudo é reversível. Por exemplo, agora está em processo um projeto de privatização com elementos irreversíveis. E qual que é a tensão? Tem um tal do senador, agora me esqueci o nome dele primeiro, Weider, Peixe, é o sobrenome. Esse é aquele malandro que foi pego na fronteira com o Paraguai, tá? E estava com 200 mil dólares vivo, um montão de peso, mas um montão de dinheiro paraguai e uma secretária 30 anos mais nova. Típica coisa de máfia. Aí depois descobriram que o malandro não cruzou uma vez, foi a sexta vez que ele cruzou. Então, se ele tem na média 200 mil dólares vivo em cruzar a fronteira sem declarar, o cara levou mais de $1 milhão para fora. Ele, pessoa física. Esse cara foi o fundamental para votar a lei de básica que permite a privatização. Então, se puxar o novelo desse malandro, pega todo mundo. Agora, nesse exato momento, não estou falando, por exemplo, da era Menem, de Dom Alfredo Chabran, de outras máfias anteriores, a máfia de agora. E aí fica tudo nesse problema. Deu um respiro. Quem pode estar fazendo turismo? Os países limítrofes estão cheios de argentinos e dá aquela falsa sensação. Eu vi isso no Menem 1, era a mesma coisa. Eu tive meu país no governo Alfonso e depois no final do Menem 1. Parecia outro país, uma euforia do caramba, até que a bolha estourou, meu amigo. E aí, cara, Menem 2, de la Rua, o presidente fugiu de helicóptero. Para não parecer que está tudo terra arrasada, eu sei que não quer dizer muita coisa, porque é um setor específico, tá? Mas todo recital de rock argentino, o rock dialoga com o progressismo argentino hoje, tá bom? Não é mais um fenômeno de massa, já foi. Mas é um fenômeno de 30% a 40% da população. Todo recital, concerto de rock argentino, começa a aparecer uma cantoria. Eu vou falar em português, tá? Quem não pula, votou no Milei. Todo mundo pula. Mas todo mundo é 40 mil pessoas. Não é nenhuma nem duas, é o tempo inteiro. Aí eu devolvo para o Victor, algo que eu vi no Chile e eu fiquei até arrepiado, né? Todo jogo de futebol começava Pinheira,
La CC de tu madre, assassino, todo jogo. Eu penso assim, pô, tudo bem, é a garra branca sei lá, do Colo-Colo. Não é. É Los Cruzados da Católica, não é só. É a outra barra lá da Uletilha, que é mais à esquerda. Todo mundo, cara. Los de abajo. Los de abajo. Sou de la uno, tá aí. E são os meus patrícios do Palestino, que a diretoria não vale porra nenhuma. Não, Deus me livre, cara. Mas, enfim, Luiz, todo jogo de futebol em rede nacional e não tinha que cortar microfone. Se não fosse a pandemia, eu acho que teriam derrubado o cara no final do governo. Então, algo está acontecendo na Argentina. Enfim, não quero misturar os meus desejos com o que eu estou olhando, mas eu estou olhando. É isso. Bruno, o problema é a manipulação, cara. Infelizmente, quando você tem grupos como La Nación e Clarín manipulando pesado, você tem Lanata, você tem caras tipo perfil da Atena. Colega, putz, eu trabalhei com ele no começo da minha época de televisão, eu trabalhei com o Datena. Era um cara chato pra caramba, mas era profissional. Mas quando você tem figuras como ele, manipulando a informação, vira blogueiro, tem vlog, tem coluna, tem texto, tem YouTube, vai na TV e sempre mantém o discurso, você tem a manipulação. Você citou, por exemplo, as barras que questionavam tanto o Pinheira, mas, Luiz, se você puder trazer umas fotos que eu mandei no chat, eu acho que é importante a gente poder ver quais eram as estátuas que os apoiadores do Pinheira levaram para as ruas, quando o Pinheira ganhou. Só para ficar na Argentina, a gente já sai, tá? Tem outro relato aqui recente. Foi o dia da final da Libertadores, foi o último dia de novembro desse ano, eu lembro pela data, tá? Eu falava mais seguido, agora eu falo um pouco. Uma das emissoras comunitárias de La Plata, a Rádio Trincheira. Pessoal muito bom, muito bem informado. Victor, escuta essa, cara. No meio da entrevista, o cara perguntou, mas Bruno, por que o Brasil desvalorizou o real? Eu, o quê? Não foi decisão do governo, foi o que os meios de comunicação deram aqui. Ou seja, os pilantras, safados, filha daquilo, pega toda eles que falavam que você quiser, estavam anunciando em rede de TV na Argentina que o Brasil desvalorizou. E não que o país sofreu um ataque especulativo. E vem sofrendo, hoje bateu 6,20. E que é para defender essa política do Milei de dolarizar a Argentina. E a gente já sabe que, porque ele está deixando claro no seu discurso, nas suas políticas, que o que ele quer agora é dolarizar a Argentina. E por que ele quer dolarizar, Luiz? Porque quando o dólar começa a circular livremente, você não sabe mais se ele é legal ou ilegal. Você sabe que isso é a moeda que você vai usar. E, sinceramente, quem está em Miami, quem está em Nova York, que está na Flórida, é quem vai trazer dólar para a Argentina, mesmo sendo ilegal. Gente que escondeu e fugiu com muito dólar, como, por exemplo, o Quager, o Edgardo, o senador argentino que foi pego. É exatamente isso. Agora, Luiz, se você puder trazer aquelas fotos, porque a gente conversou num programa anterior a respeito do que significava o Pinheira. Olha aí a foto. Cara, isso eu vi, isso eu vivi. Essa foto aí é pessoal apoiando o Pinheira. Isso foi durante a eleição do seu segundo mandato, né? Que aqui no Chile não tem reeleição consecutiva, mas você pode ser reeleito. Apoiador do Pinheira levando a foto do Pinochet, uma estátua do Pinochet. Cara, essa pessoa não tem a estátua, não fez durante o dia. Essa pessoa não tem essa estátua guardada num armazém, numa bodega. Ele tem isso daí na sua casa. E ele levou para a rua para comemorar a eleição de Sebastião Pinheira. E eu não estou falando da década de 90, nem do começo dos 2000. Eu estou falando de 2017. Porque eu sei, porque eu fui um dos jornalistas da campanha de governo na época, que perdemos, mas perdemos lutando. Então, cara, não dá para você falar que isso daí não existe, que isso não existiu. Você tem, até hoje, essa idolatria. E agora